E agora a gente vai chegar no suprassumo do tratamento da diarreia, que é o manejo do tratamento, tá? Manejo do tratamento por completo. São os planos que vão juntar tudo isso que a gente conversou sobre os tratamentos de rotina, principalmente, e também as desidratações manejadas de forma adequada. Então eu vou classificar o paciente quanto à hidratação e vou definir a terapêutica que ele vai ter indicação de fazer. Então vamos lá para o primeiro plano de tratamento, que é o plano A, pessoal. O plano A vai ser aquele do paciente sem desidratação. O que eu faço? Terapia de reidratação oral após as perdas. Onde que eu faço? Domicílio, em casa. Plano B é o que eu chamo de plano de transição. Vai ser aquele paciente que não fechou o critério do grupo C, mas fecha o critério do grupo B. Ele vai fazer a terapia de reidratação oral no serviço de saúde. Se ele melhorar, ele vai para o grupo A. Se ele piorar, ele vai para o grupo C. E o grupo C seria aquele paciente que fecha o critério do grupo C, 2 ou mais sinais do grupo C, sendo pelo menos um com asterisco, e ele vai receber reidratação parenteral no serviço de saúde. Então vamos lá agora, plano por plano. Plano A, tá? Plano A vai ser feito aonde? Aonde? Em domicílio, em casa. Esse plano A, pessoal, vai ser manter a alimentação habitual, readequando o que precisar ser readequado. Então conversa com a família para ver se existe algum alimento que precisa ser retirado, porque ele é inadequado para aquela criança. Não precisa fazer nenhuma dieta de restrição, a alimentação precisa ser habitual. Você vai orientar a oferta mais frequente de líquidos e também de alimentos, associado a orientações da família, como o caso de reconhecer sinais de perigo. Sinais de perigo aqui são vários, a gente pode até, inclusive, anotar. Então, paciente teve piora da diarreia, paciente teve vômitos repetidos, apresentou sangue nas fezes, redução do débito urinário, muita sede e recusa alimentar, esse paciente precisa retornar ao serviço de saúde para ser avaliado. Além da orientação quanto aos sinais de perigo, você vai orientar também práticas de medidas de higiene pessoal e domiciliar para diminuir o risco de novos episódios de diarreia aguda naquela família e vai orientar a administração de solução de reidratação oral após as perdas. Ou seja, família, se meu paciente tem menos de 1 ano, 50 a 500 ml após cada evacuação diarreica. Ele tem 1 a 10 anos, 100 a 200 ml após cada evacuação diarreica. Se ele tem mais do que 10 anos, o quanto ele beber. Mas ele tem que beber mais do que o natural após cada evacuação diarreica. E eu não posso esquecer, esse meu paciente, se ele tiver menos do que 5 anos, prescreve o zinco. 10 mg se for menos que 6 meses de idade, 20 mg se ele tiver mais do que 6 meses de faixa etária. Esse é o plano A, tá? Agora é o quê? Plano B. É o plano B que a gente chama de plano de transição, porque ele nunca fica no plano B. Se o paciente melhora, ele vai para o plano A. Se ele piora, ele vai para o plano C, tá? Então, o plano B ele é feito no serviço de saúde. Pode ser feito no serviço de saúde de emergência, pode ser feito no serviço hospitalar, pode ser feito, inclusive, na unidade básica de saúde. Basta você ter a solução de reidratação oral, porque essa é a conduta. Você vai aplicar 50 a 100 ml por quilo da solução de reidratação oral em 4 a 6 horas. O paciente ele vai precisar ser reavaliado continuamente. Lembrando que se ele estiver vomitando de forma persistente e isso estiver atrapalhando o plano B, existe a recomendação da ondansetrona, na tentativa de que a aceitação do soro de reidratação oral seja melhor. Então eu vou lá e vou oferecendo em pequenas alíquotas a solução de reidratação oral. Reavaliei meu paciente. Meu paciente, ele continuou desidratado. Ele continuou desidratado, mas é uma desidratação ainda não grave. O que é que eu posso fazer? Passar uma sonda, ou seja, realizar uma gastróclise e aplicar esse mesmo volume pela sonda. Então, basicamente, a gente calcula uma velocidade de 20 ml por quilo por hora. Ou seja, em 5 horas ele faz os 100 ml por quilo da solução de reidratação oral. Mas caso meu paciente, durante o plano B, nas minhas reavaliações, eu observe que ele está evoluindo com desidratação grave, aí eu vou passar ele para o plano C. Ele vai para a terapia de reidratação venosa. Mas e se vocês estão lá, o paciente evoluiu com desidratação grave durante o plano B, você tentou pegar um acesso vascular, né, para fazer a terapia de reidratação parenteral e não conseguiu. Seja por falta de material ou porque o paciente é difícil. Claro, você pode pegar uma intraóssea, tá? Mas às vezes você não tem esse material também disponível. E aí, qual é a possibilidade, né, prática? É você colocar o paciente em gastróclise até resolver essa situação. Seja resolver a reidratação, né? Então o paciente reidratou, ok. Ou seja, você transferir para um serviço de maior complexidade. Então isso é importante, tá? Não conseguir acesso vascular, tente hidratar por gastróclise.
para não deixar o paciente também sem nenhuma conduta. Lembrem que durante o plano B, o ideal é que o paciente fique sem se alimentar. Você vai suspender a alimentação durante toda a etapa de reidratação. A exceção é a amamentação. Então, se o meu paciente amamenta, ele pode continuar amamentando enquanto está recebendo a solução de reidratação oral. E caso o paciente evolua bem, ele reidrate de forma completa, você vai reiniciar a alimentação no serviço de saúde. Se o paciente ficar bem, faça as orientações do plano A. Orientar a oferta de líquidos e alimentos de forma mais frequente, orientar sinal de alarme, orientar reposição pós-perda, orientar medidas de higiene pessoal e familiar e fazer também a prescrição do zinco, caso haja indicação. Paciente menor de 5 anos, vai lá e prescreve o zinco. Só que dentro do plano B, a gente fala muito da solução de reidratação oral. Você pode se perguntar, né? O que é essa solução de reidratação oral? Existem várias formas comerciais, tá? Veja, hidralite, pedialite, reidrate, cada uma com concentração diferente de sódio, cada uma com concentração diferente de solutos. Mas é importante que vocês saibam que a solução de reidratação oral, que são colocadas nas principais referências que defendem o uso do plano B, tem uma composição muito específica. E a ideia por trás da solução da reidratação oral é repor as perdas do paciente e, claramente, reverter a desidratação. Uma coisa é clara, o soro caseiro, que era tanto defendido antigamente, não deve ser feito. Por quê? Porque devido à sua produção caseira, as pessoas faziam soluções com concentrações de solutos muito variadas e, às vezes, bastante inadequada, aumentando os riscos de distúrbios hidroeletrolíticos. Então, é importante a gente lembrar que hoje a indicação é aplicar as soluções padronizadas. Só que agora a gente vai entrar em outra crítica, tá? Não gosto de fazer crítica, mas é importante para que a gente se atualize. Diante do que está recomendado hoje pelo nosso Ministério da Saúde, nós temos a aplicação da solução de reidratação oral, que era defendida pela Organização Mundial de Saúde na década de 70. Então veja, a solução de reidratação oral que eu uso hoje, ela é a mesma há 53 anos. Só que durante esse período, houveram tentativas de atualização. E desde 2002, a própria Organização Mundial de Saúde mudou a recomendação. E recomenda hoje um soro hipoosmolar, ou seja, com menor quantidade de solutos. Por que eles fizeram essa recomendação? Porque foi demonstrado que a utilização desse soro hipoosmolar vai causar menos vômito, vai causar menor volume e menor duração da diarreia, e diminui o risco de hipernatremia. Então, aquela solução de 1975, que é a que nós utilizamos hoje no Brasil, é o que nós chamamos de SRO 90, porque tem 90 milimóis de sódio. Tem também uma maior quantidade de glicose, maior quantidade de cloro. No caso da solução hipoosmolar da Organização Mundial de Saúde, nós temos um SRO 75, com redução da quantidade de glicose, redução da quantidade de cloro. E a ESPGHAN, que é a Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Nutrologia, recomenda desde 1992 uma solução ainda mais hiposmolar, com sódio 60. Então, se vocês encontrarem soluções com menor quantidade de sódio, essa é a ideia. É a associação com diminuição de vômitos, de duração e de volume de diarreia, redução do risco de hipernatremia quando feito a reposição do plano B. Então, essa é a recomendação. E eu ainda acrescento que as soluções de hidratação oral que são feitas no plano B, elas não possuem gosto, justamente para que você tenha uma ingesta associada ao grau de desidratação do nosso doente. Então, essas recomendações são as que nós defendemos, porque é o que tem mais evidência de aplicação. Então, agora vamos entrar no exemplo prático do plano B. Olha a situação. Você tem um paciente desidratado não grave e que tem 10 kg de peso. Seu paciente ele vai precisar do quê? Da solução de reidratação oral, 50 a 100 ml por quilo, em 4 a 6 horas. Ah, Felipe, eu boto isso na prescrição? Claro que não, tu tem que calcular. Então, como é que eu calculo? Nesse caso aqui, eu peguei o meio termo, então eu peguei 75 ml por quilo e quis aplicar em 6 horas. Então, eu fiz 750 ml em 6 horas. Divido 750 ml por 6 e vejo que eu vou precisar de 125 ml a cada hora. E aí, eu divido em pequenas alíquotas. Olha, mãe, eu vou dar 30 ml a cada 15 minutos para a sua criança. Então, a cada 15 minutos, a gente vai oferecendo de 30 em 30 ml.
para que a gente complete esse volume ao final das 6 horas. É interessante lembrar que você tem que fazer reavaliações frequentes e, idealmente, pesar de hora em hora para avaliar o quê? O ganho de peso durante a fase de reidratação. Isso seria um ambiente ideal. Mas se você consegue avaliar o paciente de forma frequente, você já está fazendo muita coisa pelo seu doente. Coloca lá uma técnica para pesar de hora em hora e colocar no prontuário, porque na hora que você vai reavaliar e ver que esse paciente está ganhando peso, você vai mostrar de forma objetiva que sua terapêutica está dando certo. Mas beleza, falamos do plano B, né? Muito bem. E agora entramos no plano C, que é o tratamento da desidratação de forma parenteral. Quem é que tem indicação? A indicação são os pacientes com desidratação grave ou choque, pacientes que têm contraindicação à via oral, então ilho paralítico, abdômen agudo, alteração do nível de consciência ou crises convulsivas, pacientes que não melhoraram após o plano B, então eu fiz o plano B, fiz gastróctese, meu paciente não melhorou, vai ter que ir para o plano C. E pacientes que, apesar de tudo que eu fiz ondansetrona, fiz gastróctese, meu paciente está com vômitos intratáveis, ele também vai para o plano C. Hoje a recomendação do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que esse plano C ele seja feito em fases. A primeira fase ela é isolada, é a fase de expansão. Depois que eu saio da fase de expansão, eu vou para as outras duas fases, a fase de manutenção e a fase de reposição. Vamos falar da primeira fase, a fase de expansão. Durante a fase de expansão, é importantíssimo que seu paciente seja avaliado continuamente. Você tem que ficar de olho nesse seu paciente, porque a qualquer sinal de piora clínica, sua conduta vai mudar. E ao mesmo tempo, se você estiver definindo que seu paciente está melhorando, você consegue mudar a terapêutica e mudar a fase de hidratação que seu paciente se encontra. Mas aí eu vou lá na fase de expansão. Primeira coisa, meu paciente tem menos ou tem mais de 1 ano de idade. Se ele tem menos de 1 ano de idade, ele vai fazer 30 ml por quilo de soro fisiológico ou Ringer lactato em 1 hora. Se ele melhorou, eu vou para 70 ml por quilo em 5 horas. No total das 6 horas, ele vai receber o quê? 100 ml por quilo, que vai ser o equivalente àquela perda de peso de 10%. Lembra? Mais de 10% de perda de peso, desidratação grave, tá aí, ó, 100 ml por quilo. Se o meu paciente ele tem mais de 1 ano, nessa fase de expansão, ele usa o mesmo soro fisiológico ou o Ringer lactato. Ele usa os mesmos 30 ml por quilo e os mesmos 70 ml por quilo, só que na metade do tempo. Eu vou fazer em 30 minutos ou em 2 horas e 30 minutos, se for 30 ml por quilo ou 70 ml por quilo. Então, veja, fiz 30 ml por quilo, reavaliei, melhorou 70 ml por quilo. O que acontece no menor de 1 ano? 6 horas no total, 1 hora, 5 horas. No maior de 1 ano, metade do tempo, 30 minutos, 2 horas e meia, total de 3 horas de fase de expansão. Notem, pessoal, que aqui é muito volume num curto espaço de tempo, não é assim? Perfeito, mas seu paciente está desidratado grave, ele precisa desse volume. Só que existem alguns pacientes que você vai ter que tomar um cuidado a mais pelo risco de congestão. São os pacientes, principalmente cardiopatas e que são descompensados pela cardiopatia e os recém-nascidos. Então, nessas crianças, pode ser que você precise fazer alíquotas menores. E essa avaliação contínua precisa ser ainda mais defendida. Então, tem que ter muito cuidado quando você pegar esse grupo populacional na sua emergência. Ainda dentro do plano C, o paciente que saiu da fase de expansão vai para a fase de manutenção e reposição. A manutenção vai ser feita com soro feito de 4 partes do glicosado A5, com 1 parte do fisiológico a 0,9, com adição de 2 ml de cloreto de potássio a 10% a cada 100 ml de solução. E como é que eu calculo o volume desse soro de manutenção? Você vai ver o peso da sua criança. É o que nós chamamos de regra de Holiday. Então, o paciente que tem até 10 quilos, você vai calcular 100 ml por quilo. Se meu paciente tem 10 até 20 quilos, você vai pegar os primeiros 1.000 ml, que é correspondente aos 10 primeiros quilos, e vai somar 50 ml por quilo a cada quilo de peso que excedeu os 10. E se o seu paciente tem mais do que 20 quilos, você vai fazer 1.500 ml, ou seja, o equivalente aos primeiros 20 quilos, e soma 20 ml por quilo para cada quilo de peso que excedeu os 20. Esse é o soro de manutenção. Vou dar um exemplo. 25 quilos. 25 quilos, tem os primeiros 10 quilos, então 100 ml por quilo, 100 vezes 10, 1.000. Tá aqui, 1.000. Os próximos 10 quilos, né, de 10 a 20, 50 vezes 10, 500. 500 mais 1.000, 1.500.
tem os 5 quilos, né? Acima dos 20, não é 25? 5 vezes 20, 100. 1.500 mais 100, meu paciente precisa de 1.600 ml nas 24 horas. Divido esse valor por 5 e multiplico por 4, encontrei o valor de soro glicosado a 5%, e o dividido por 5 já é a quantidade de soro fisiológico a 0,9. Somando 2 ml de KCl a 10% para cada 100 ml dos 1.600, ou seja, 16 vezes 2, 32 ml de KCl a 10% nas 24 horas. Então, veja que o cálculo ele é realmente necessário para definir a melhor solução de reposição e de manutenção do seu paciente. Na verdade, de manutenção, né? Porque reposição a gente vai falar agora. A reposição, pessoal, é um soro paralelo. A gente vai pegar o soro glicosado a 5 e o soro fisiológico a 0,9, só que esse soro de reposição é a proporção de 1 para 1. A gente inicia com 50 ml por quilo por dia. Se o paciente melhora das perdas, você diminui. Se ele está com piora das perdas, você aumenta. E aí você coloca o soro de manutenção e o soro de reposição correndo ao mesmo tempo. A manutenção é para que o paciente receba o necessário para o seu dia a dia. A reposição é para repor as perdas. Então, a partir do momento que você está lá com um paciente que está melhorando clinicamente, está se hidratando de forma adequada com o soro de reidratação oral, você pode ir diminuindo o soro de reposição e, posteriormente, o soro de manutenção. Então, isso sempre vai ser necessário nas nossas crianças. Então, vejam que o plano C, durante toda essa reidratação parenteral, a gente fez expansão, fez manutenção, fez reposição, mas a gente deixou o paciente em dieta zero, a gente só vai alimentar e fazer o SRO quando o paciente estiver melhor, estiver hidratado, mas assim que possível você deve tentar iniciar. O paciente, no mínimo, vai ficar 6 horas na sua unidade de saúde e você só vai dar alta quando ele estiver hidratado e aceitando dieta. E a internação vai ser necessária se seu paciente tiver sinais de toxemia, ou seja, sinais de sepse, se ele não conseguir ingerir nenhum alimento por via oral, ou houver, ainda depois da hidratação, ainda depois do início do SRO, do início da alimentação, ele precisar realmente das soluções parenterais para se manter. Então, esse paciente vai acabar precisando estar internado. Não pode ficar apenas na unidade de emergência. Então, vamos voltar para aquele caso clínico que a gente estava conversando, do paciente que começou uma diarreia aguda, 2 dias, e que tem os sinais de hidratação descritos. Ele tem olhos fundos, a gente já viu que é uma característica que pode ser do grupo B ou do grupo C. Ele está bebendo sem dificuldades, ele estava com estado geral bom, tinha mucosas úmidas, tinha lágrimas presentes, tinha pulso cheio, sinal da prega se desfazia rapidamente. Então, o único sinal que fazia nós ficarmos preocupados era os olhos fundos, concorda comigo? Então, nesse caso, como é que a gente faria a abordagem clínica do nosso paciente? Qual o diagnóstico dele? A diarreia tem menos do que 14 dias, diarreia aguda, né? Qual é a etiologia mais provável? Espera aí. Quadro agudo de 2 dias, paciente teve febre, mas o estado geral é bom. Então, até prova em contrário, a etiologia viral, tá? A maior possibilidade é que seja essa etiologia. E lembrem que a etiologia, nesse contexto de um paciente bem, não muda a conduta. Tá aqui um recadinho meu para vocês. A gente lembra que se for classificar o grau de hidratação do meu paciente, ele tem um sinal que fica ali entre o grupo B e C. Ele não tem 2 ou mais sinais de cada um desses grupos. Ou seja, ele não fecha C, não fecha B, ele é do grupo A. Então, ele é um paciente sem desidratação. Qual seria a conduta? Conduta é o plano A de tratamento. Então, você vai orientar o que para a sua criança? Você vai orientar oferta de líquidos e alimentos mais frequente, prescrever o zinco, já que ele tem menos do que 5 anos, oferecer líquidos sobre a hidratação oral após as perdas. Então, tudo isso vai precisar ser feito. Então, observe comigo. Qual seria o ambiente de cuidado? Com certeza a casa, né? A gente definiu que é o plano A. Então, olha, vai para casa e se tiver sinal de alarme, você volta. Qual seria a dieta? A alimentação habitual. Caso haja erro alimentar, oriente a readequação. E claro, pessoal, hidratação pós-perdas. Então, como o meu paciente ele tem mais do que 1 ano, sou da hidratação oral, após cada evacuação, 100 a 200 ml após as perdas. Se fosse menor de 1 ano, 50 a 100. Se fosse maior de 10 anos, o quanto ele ingerisse após as perdas. E a gente não pode esquecer que de medicação que tem prescrição vai ser o zinco. Como ele tem mais do que 6 meses, 20 mg por dia por 10 a 14 dias.